Olá, é com muita alegria que apresentamos o romance Sofia, do escritor cearense Sidney Rocha. Esta é a terceira vez que Sidney Rocha reescreve o livro, após algumas edições. Já no título da obra, podemos esperar algo como a presença de uma personagem feminina. Mas, aos poucos, a leitura começa a revelar, e nós começamos a suspeitar também, que existe algo mais. Sofia é uma mulher vista pelos olhos de um homem apaixonado. Seus cabelos dançam e deixam um rastro de música. Ela é um tipo de espírito livre que anda pelo mundo desde os 2 anos. O relacionamento entre o narrador e Sofia se torna presente na narrativa aos poucos, pois o escritor é muito cauteloso em se abrir. A partir de imagens que retornam por várias vezes, como os cabelos que dançam, por exemplo, vamos mergulhando na história. Por onde Sofia passa, seu cabelo deixa um rastro de dança e música. Ela tem o poder de encantar as pessoas. A vida humana na Terra só é possível graças ao corpo. É ele que nos torna vivos e, junto com a mente, concretiza a nossa existência. É por isso que a dança, um elemento fundamental em Sofia, está ligado à formação da identidade, a partir da expressão artística. O indivíduo se torna e se expressa por meio da arte. Pela dança, o sujeito é capaz de demonstrar aquilo que pensa, entende, ou seja, ele é capaz de demonstrar seus conhecimentos e habilidades. A dança pode expressar sentimentos e outros aspectos, estando presente sobretudo na área de educação. Atualmente já existe uma melhor compreensão a respeito dos valores formativos e criativos da dança, muito além dos movimentos corporais. A dança vem ganhando cada vez mais espaço pelos benefícios em relação à autoestima e ao trabalho com as competências socioemocionais e a construção da cidadania e da democracia. Trata-se de uma forma mais efetiva de aprender, de se expressar criativamente, justamente por meio do movimento. E a dança, tema central de Sofia, pode ser uma porta de entrada no universo da arte, do movimento e da construção da cidadania. Sofia é misteriosa e atraente. Sofia não passaria de uma invenção do narrador? Será que ela existiu mesmo? As lembranças parecem mais saudade inventada do que separação real. No fundo, o romance Sofia apresenta um enredo tradicional. Trata-se de um homem que conhece uma mulher, se apaixona, passa a carregar essa paixão dentro de si. Mas a forma com que essa paixão aparece no livro não é a mesma de uma história de amor tradicional. É isso que nos deixa presos ao livro do começo ao fim. A Sofia, de carne e osso, fica por conta da imaginação dos leitores e leitoras. Esse é um dos grandes encantos desse livro. Aos poucos, vamos mergulhando nos encantos que Sofia vai deixando no narrador da história. Trata-se de uma mulher fascinante, que vai provocando algumas crises no narrador personagem, após rápidos e fortuitos encontros. O narrador dessa história não tem um nome definido. Entramos em contato apenas com a sua consciência. Ele quer compartilhar com os leitores as coisas que pensou, as crises que sofreu, todas elas desencadeadas pela visão de Sofia. Contar ou não contar os detalhes de um relacionamento? Essa parece a grande questão que inquieta o narrador. O nome da protagonista, Sofia, remonta a uma palavra grega, já presente em textos do século IV a.C., e significa sabedoria. Tornou-se comum esse nome nos países ortodoxos orientais, tornou-se também muito popular no Ocidente. Foi até comum na Europa continental durante a Idade Média, e no comecinho da Era Moderna foi popularizado entre a população inglesa, a partir do nome de uma personagem do romance Tom Jones, de Henry Fielding. Sidney Rocha é um dos mais importantes e reconhecidos escritores da atualidade. Suas qualidades, para quem está iniciando a descoberta da literatura, são fundamentais. A primeira delas é a capacidade de contar uma boa história, mesmo que o tema não seja original ou polêmico. Seu estilo de escrita é bastante direto. Suas frases curtas, quase sem metáforas, envolvem os leitores desde o início da leitura. Ele desenvolve o assunto com simplicidade e leveza. Outra qualidade de Sidney Rocha é a maneira como constrói as personagens. Elas são figuras quase desmaterializadas, mas que exercem um grande fascínio nos leitores e leitoras.
Seus livros exploram a sensibilidade das pessoas, causam aquelas pausas meditativas e uma vontade enorme de continuar conhecendo as suas obras. Sidney Rocha e sua obra representam o que nós podemos chamar de literatura brasileira contemporânea. Compõe esse movimento mais recente de nossa literatura aqueles livros que foram escritos entre o final dos anos 90 até os nossos dias. Como vimos, Sidney Rocha estreou em 1994, com a primeira versão de Sofia. Também publicou livros de crônicas e contos, mas é no gênero romance que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário da literatura brasileira. A principal característica da literatura contemporânea atual é justamente não ter uma característica única marcante. As escritoras e escritores contemporâneos reúnem um conjunto de características de diversas tendências literárias, além da incorporação cada vez mais frequente das novas tecnologias, como os meios digitais que surgiram com a internet. Podemos classificar Sofia como um romance brasileiro contemporâneo. A narração em primeira pessoa favorece o tom de confissão ou partilha de afetos do narrador-personagem. Os fatos de uma consciência pessoal aparecem no esquema do fluxo de consciência, uma técnica típica também dos escritores contemporâneos. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!